Olá, bem-vindos ao Neoncast. Hoje nós iremos comentar sobre equipamentos e reagentes. Está conosco o Wellington, da Garantia da Qualidade, e o Vitor, do Controle de Qualidade. Sejam bem-vindos. Obrigado, Fê. Obrigado. Gente, hoje é um tema super interessante. Me agrada muito falar sobre controle de qualidade, porque é um dos diferenciais da Neon, né? A gente tem um certo objetivo desde o início, né? Que era trazer, acho que também um pouco por influência de ter certificado na ISO, né? Desde o começo, mas a melhoria contínua, né? Então, a gente sempre teve como diferencial a qualidade, desde o início, né? É lógico que depois nós fomos adicionando outros diferenciais, mas desde o início, praticamente, ou desde o início, eu acho, qualidade era ponto fundamental. Tanto é que nas nossas crenças, né, quando entra lá no site, tá escrito, né, vocês sabem muito bem, né, qualidade primeiro, né? Sim. E eu acho que relacionado às nossas crenças, ao nosso propósito, seria um tema muito interessante falar sobre os equipamentos e os graus, né, que contribuem muito com esse resultado, né, que a gente traz para os clientes, né. Então, eu queria, antes de tudo, né, que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, tanto o Tom quanto o Vitor, de onde vieram, formação, como chegou na Neon, o que faz hoje na Neon, né? Pode contar também a história na Neon, desde o início. O Tom está mais tempo conosco, né? Vamos lá, Vitor? Prazer, primeiramente, obrigado. Meu nome é Victor, tenho 24 anos, sou formado em bacharelado em Química pela Universidade de Mogi das Cruzes e pós-graduado em Análise Instrumental. Iniciei na Neon em 2019 e atualmente... então você já entrou antes da pandemia já, né? Foi antes da pandemia. Você pegou a experiência já do Sim. Pré-pandemia e o período da pandemia, né? Boa. Sim. Iniciei em 2019 como estagiário e hoje estou como analista de laboratório. Legal. E você, Tom? Eu tenho 26 anos. Eu não tenho uma formação direta em química, né? Minha formação é uma formação interdisciplinar. Eu tenho bacharel em ciência e tecnologia e estou ali finalizando a engenharia de gestão, que é uma engenharia de produção, né? A faculdade é ali no ABC, na Federal do ABC. E eu entrei na Neon como estagiário, né? Isso em 2018. Então, de estagiário, hoje eu tô como supervisor da garantia. Então, faz aí uns 5 anos. Você entrou, então, como... Eu entrei como estagiário. Como estagiário, mas você estava em qual função? Estagiário da garantia mesmo. Estagiário da garantia eu mesmo, entrei né? direto na garantia, só que aí eu trabalhava mais ainda no escritório, né? Então, isso aí, antes da pandemia, a gente tinha ainda a separação ali do... Antes do home office, né? Antes do home office. Aí depois, agora, fui pra fábrica, aí já tá nessa nova operação. E recebeu a promoção, né? Isso. Eu acho que antes da gente falar dos equipamentos, era legal falar um pouco da garantia da qualidade, né? Que tecnicamente é uma área mais nova na Neon, né? Assim, a Neon, ela tem o certificado da ISO da Neon, a gente já tem praticamente mais de 20 anos o certificado. E assim, por mais que uma área seja nova e a gente está desenvolvendo bastante agora, a gente já existia assim, uma preocupação muito grande com a certificação da ISO, com o padrão de qualidade. Sim, rastreabilidade, né? Assim, a gente já está no requisito ali da ISO há muitos anos, a gente já está trabalhando com isso há muito tempo, a gente já domina essa parte. Padronização de processos e tudo mais, né? A gente nunca perdeu o nosso certificado. Então, é um certificado que a gente faz a renovação de 3 em 3 anos e a Neon nunca chegou nem perto de perder o certificado, né? Então, assim, é uma área, assim, com crescimento novo, porém a gente já tem ali uma boa experiência com qualidade. A gente foca muito nesse ponto, né? Tanto é que você é uma das pessoas que está fazendo a implementação do selo B, né? Eu acho que essa maturidade na certificação, né? Principalmente na ISO, né? Facilita muito, né? Porque a gente brincava, né, que muitos faziam a ISO para inglês ver, né? E a gente sempre levou isso muito a sério, né? Não, a gente
assim, todo o respaldo que a gente tem do corpo de direção, todo um supervisor, um gerente, assim, é uma cultura já que coloca logo quando você está entrando ali, quando você está estagiário, fazendo a primeira semana. Então, assim, é um ritmo totalmente diferente. Então, ainda mais para o selo B, que eu vou ter que ali avaliar questão de governança, questão de meio ambiente. A gente precisa conhecer a empresa, a gente precisa conhecer exatamente o que a empresa quer, o que a empresa tem de objetivo, como que as áreas estão funcionando hoje. Então, assim, a qualidade para essa aplicação é, assim, enorme, porque eu vou conhecer ali um pouquinho de cada área, Exato. eu vou saber como é a desenvoltura de cada área, como é o... Ali a gente tá abordando todos os stakeholders, né? A qualidade, a gente vai passar por compra, a gente passa por fornecedores, a gente passa por RH, a gente conversa com produção, com laboratório. Então, assim, é uma área, assim, fantástica para a gente conhecer a empresa. Então, ainda mais a Neon, assim, eu já tinha trabalhado em outra empresa antes, na qualidade. Legal. Então, com qualidade eu já trabalho desde os 18 anos. Você domina, então, isso daí. Isso, e assim, a gente tem ali algumas diferenças ali de operação para operação de qualidade, porém a Neon, uma das coisas que eu acho, sim, sempre achei fantástico, é a questão a qualidade, ela tem liberdade de operação. Então, assim, eu consigo estar entrando dentro de um processo, eu consigo estar visualizando alguma coisa, e eu propor uma melhoria, e isso aí vai ser ouvido. Identifica, Entendeu? tem fora a responsabilidade em analisar todos os saques que acontecem, né? Isso. Que é responsabilidade da garantia também, né? É responsabilidade da garantia. Hoje a gente tem até um KPI, né? Um indicador-chave aí, que é o número de saques, né? Sim. E o indicador de saque hoje, pra gente, na verdade, ele vai tá em todos os outros KPIs de outros setores. Sim. Então, por exemplo, a gente vamos falar que um KPI ali da minha expedição. Eu vou puxar a informação do meu saque, né? Dos dados que a gente gera para formar outro KPI. Então, eu tenho um KPI só de saque, que ele vai gerando outros KPIs para outras áreas. Top. Bom, e aí, talvez a área principal que te dá respaldo é o próprio controle da qualidade, né, Vitor? Sim. E aí, eu acho que é legal a gente entrar no tema de fato, né? Que é a questão dos equipamentos, né? E tu sabe melhor do que ninguém aqui toda a estrutura da Neon no controle, né? Correto. Fala um pouquinho aí pra gente desses equipamentos, os equipamentos que a Neon tem, né? Como eles funcionam, para que serve, um pouco dessa segurança que o Tom acabou de dizer, né? Que a gente passa, porque eles ajudam ajudam muito. Principalmente em garantir aquela especificação, né? Que é aquilo que a gente está dizendo que garante realmente está lá, né? Se puder contar um pouquinho de cada um e esse dia a dia teu aí. Vocês garantem a palavra que a gente dá ali no negócio. É então, isso aí. Tá respondendo, por exemplo, um saque que ele falou, a gente só tem confiança no que a gente tá falando porque a gente sabe o que acontece ali no... Confiança naquele resultado, né? É isso aí. Bom, a Neon possui muitos equipamentos, tanto... posso começar? Pode falar. De novo? Não, pode falar, não tem erro. A Neon possui muitos equipamentos, balança analítica, que é o equipamento que mais utilizado. E ninguém sabe disso, né? Acha que são os outros, né? Mas na verdade Mas tudo a precisa ser balança pesado, é o né? principal. Tudo é pesado. Temos mais de uma balança, né? No caso, temos balanças, porque é fundamental para o laboratório, precisamos da balança. Isso tem a ver com o número de análise ou porque uma balança tem uma mais específica para uma coisa ou para outra, sei lá. Na verdade, é porque a gente não pode ficar sem em hipótese alguma. Entendi. Tem vários graus assim, de precisão. Nível de precisão, né? Então, assim, a balança do laboratório, acho que é a balança analítica. Analítica. E aí, acho que a da produção, que a gente deu só um exemplo, é a semi-analítica, né? O que isso são casas decimais? Casas decimais. No caso do laboratório, a nossa tem 4. Quatro boa. casas após a vírgula. É um equipamento calibrado e verificado diariamente. Por miligrama, então, né? Miligrama. Entendi. Legal. E aí, então tem as balanças, né? Isso, temos os tituladores automáticos, que é um equipamento que, além de ser prático por titular automático, a titulação é uma técnica muito utilizada para determinação de concentração de soluções, teor
E ela também está atrelada ao CalFisher, que é uma análise de determinação de água. Que eu acho que é o nosso equipamento mais antigo, né? O mais antigo, estamos com dois. Um é mais antigo e outro é de 2015, se eu não me engano. Isso. Esse daí tá na Neon desde o começo, né? E pra ver como a gente já se preocupava com isso, né? Sim, sim. E funciona até hoje, né? Cuidado, né? Funciona. E além de ser prático, né? Sim. Ele também é bem preciso. Acho que só uma observação, acho que ainda do titulador automático, a gente já recebeu algumas visitas dentro da fábrica, né? A gente recebe auditoria de cliente, recebe visita técnica para apresentar. E assim, os tituladores, muitas vezes, quando a gente está falando de soluções faturadas, para bater um resultado, então, assim, às vezes a gente libera o nosso laboratório primeiro que a gente libera o laboratório para o cliente participar da gente na análise ou numa metodologia que ele precisa utilizar. E aí. Eles fazem o teste do produto no laboratório. É isso? Isso, a gente abre pro cliente ter esse contato com a gente. Pô, isso mostra a nossa transparência, né? Porque, assim, esse era um exemplo à parte, mas, assim, métodos tradicionais de titulação você vai fazer manual. Então... O que seria o manual aí? O manual seria com a bureta. Na vidraria mesmo. Na vidraria. Então, assim... Via úmida, né, que eles falavam, é isso? Sim. Entendi. E aí, o nosso titulador automático, a precisão que a gente consegue na titulação é um fator determinante para a aprovação de um produto na indústria. Entendi. Então, assim, eu titular esse material ali no método manual, no método tradicional, eu posso ter alguns erros ali, principalmente agregados à operação manual do Entendi. Mas método. Ainda se utiliza... Ainda dá para utilizar, mas, assim, sei lá, vou falar um exemplo, assim, tô falando uma indústria farmacêutica, eu preciso fazer uma análise. A casa de precisão que você vai precisar para determinar se um reagente pode ser utilizado dependendo do seu remédio, pode ser utilizado no seu insumo farmacêutico ali, eu ter a precisão de um titulador automático, acho que é crítico. Entendi. Entendeu? Ainda mais se eu for tentar debater um resultado, questionar um resultado de algum outro método, entendeu? Não, com certeza. É muito diferente. E deve ser um equipamento largamente utilizado lá no lab, né? Muito, muito utilizado. Ele fica só em segundo lugar, em comparação com a balança. Ele está sempre sendo utilizado. A gente tem dois, né, por isso, né? Sim. Boa. E além do titulador, da balança, o que mais a gente tem lá? A gente tem técnicas espectrofotométricas, que utilizamos o espectrofotômetro de absorção molecular para determinação de contaminantes, como fluoreto, fosfatos e cloreto. Que a gente chama de AA, é isso? Não, o A é para o A é outro equipamento, então. Isso. Então, esse daí, qual que é esse daí, então? Esse é o espectrofotômetro de absorção molecular. É o V visível, né? V visível. Boa. Isso daí vai ser um podcast que eu vou aprender bastante coisa. Entendi. E a função dele, então, é para detectar os... Ele usa a mesma técnica que é a absorção atômica, só que colorimétrica. Ah, legal. E temos a absorção atômica também, que é o espectrofotômetro de absorção atômica. Ele é indicado para análise de ferro, metais em geral, ferro, sódio, potássio, que é um parâmetro bem mais rígido, seria? Isso. Entendi. Mas os dois, eles meio que se completam, então, Não se completam, são mesmas técnicas. Tá. Os dois utilizam do mesmo princípio. Ah, legal. Então a gente tem a balança, tem os tituladores, tem o espectrofotômetro. Que mais que a gente tem lá? Temos o cromatógrafo gasoso. Legal. Que é um equipamento muito utilizado para caracterização e quantificação de solventes e reagentes voláteis. Esse é que tem aqueles cilindros lá de gás, né? Que acho que tem 3 cilindros, né? Para que serve aqueles troços lá? Bom, nele é conectado três gases. Boa. Aqueles caninhos, né, de cobre, né? Isso. Nele entra hidrogênio, que é hidrogênio e ar sintético, que são para queima,
que é utilizado no detector, e a fase móvel. A fase móvel é o nitrogênio, uma fase inerte. Isso daí a gente estava até conversando um pouco antes de começar o podcast, né? Qual a importância desse nitrogênio aí na análise? O que seria essa fase inerte? Bom, por ser inerte, ela não pode reagir com a amostra e nem com a fase estacionária. A fase estacionária seria a coluna. A coluna ela vai interagir com a amostra e vai ter uma separação. Nessa separação é possível quantificar e identificar a amostra que a gente está analisando. Então, identifica se tem algum contaminante, seria isso, né? A cromatografia, no geral, ela é uma técnica de separação. Aí a gente consegue separar e... Entendi. Então, esse nitrogênio meio que ele entra no lugar, talvez, do oxigênio, seria isso, para dar mais segurança naquele resultado, né? No caso, o oxigênio ele poderia interagir tanto com a fase estacionária quanto com a amostra. Então, tem que ser um gás inerte. Perfeito. Que aí, no caso, é o nitrogênio que a gente usa, né? Isso. Entendi. Então, a gente tem... vamos lá. Balança, titulador, espectrofotômetros, né? Tem 2 tipos. Tem esse daí é o cromatógrafo. E mais qual equipamento a gente tem? Temos pegâmetro e condutivímetro, que são 2 equipamentos que usamos muito para determinação de tanto qualidade de produtos sólidos, também pH de soluções. Pelo que eu sei, tem gente que faz análise de pH ainda com um papelzinho 0 a 14, né? Fitinha. Qual que é a diferença do nosso pHmetro para os mais antigos? Porque, pelo que eu sei, ele não... Você coloca realmente lá o produto e ele te dá quanto que tem de pH, né? Isso. O funcionamento dele até que é básico, né? Você mergulha e ele te dá o valor de pH. Entendi. E existe uma calibração para isso? Ele existe. Ele é calibrado e verificado periodicamente. E se a calibração tiver vencida? Ele não opera. Explica isso pra gente. É que assim, o sistema que a gente utiliza hoje, todos esses equipamentos, eles são utilizados na rastreabilidade do reagente ou da solução. Então, por exemplo, o Vitor vai fazer a análise ali do produto e ele tem que colocar ali no laudo dele que ele está utilizando, por exemplo, ele usa a balança analítica para fazer a pesagem, ele está utilizando o titulador para fazer a titulação e dependendo ali o pHmetro para fazer a medida do pH. Então, quando ele vai colocar isso dentro do sistema, o sistema ele já compara a calibração desse equipamento. Então, a gente coloca o certificado de calibração dele dentro do sistema e aí ele vai fazer uma regra, ele vai ver, o certificado de calibração desse cara está vencido? Tá, então ele bloqueia a análise e o Vitor não consegue aprovar o material para ser utilizado. Entendi. Então, essa calibração que eles fazem se eu não faço calibração, eu não utilizo equipamento. Então, para mim, ele tem um valor 0. Então, assim, eu vou falar de o cromatógrafo, que é um valor agregado, assim, absurdo dentro do laboratório. Se eu falar que ele não tem a calibração dele dentro da validade, ele vale 0. Porque eu não vou utilizar ele para nada. Aprovar um produto que utilize o cromatógrafo. Nenhum produto consegue ser aprovado hoje se aquele equipamento tiver com a calibração vencida, certo? Não, correto. É que, na verdade, o laboratório na Neon, ele é a trava de todo o trâmite de produto interno da Neon. Então, na verdade, se você bloqueia essa calibração, se você bloqueia a análise dele, ele não vai para produção, ele não vai para sair para estoque de produto, ele não vai para lugar nenhum. Ele estava no laboratório, ele vai continuar lá e até isso ser... Isso é pura ISO 9000, né? Isso é o básico da ISO. Então, se a gente está falando de rastreabilidade da ISO... Deveria ser o básico. Deveria ser o básico. É o básico, né? Pô, isso é top, né? E quem faz esse controle é o próprio mercante, o sistema, né? O próprio mercante. Se a calibração tiver vencida, ele não consegue dar início à análise, né? Ou a análise não se conclui daquele equipamento, né? Não conseguimos aprovar. Se o equipamento não tiver calibrado, o sistema não deixa, não permite. Ou seja, na Neon não existe o risco de um produto ser analisado com equipamento não calibrado. Não, de forma alguma. Legal. Não, isso é super importante, né? Sim. E outra questão também é que a calibração desses equipamentos, todos eles a gente adota o padrão de calibração RBC. Então é um padrão de calibração rastreável
Então, são apenas laboratórios homologados pelo Inmetro que vão fornecer o certificado de calibração para a gente, né? Que é uma segurança a mais. Não é Que qualquer é um que vai lá e fala assim, o equipamento está calibrado. Tem que ser alguém... É uma rede de calibração. Tá? Entendi. Então, e também ali o fornecedor de serviço, né? Então, por exemplo, o cromatógrafo ou até o titulador, a gente faz esses casos diretamente com o fornecedor do equipamento. Entendi. Então, quem vai fazer ali a calibração pra gente é a gente, quem vai fazer a calibração dos tituladores Na Metron. é tudo na Metron. Entendi. Então, é claro, às vezes outros, massa, gravimetria, esses outros, a gente usa outros laboratórios Mas que alguém não é o do fornecedor. Mas alguém acreditado, né? Mas estão todos acreditados. Entendi. Nenhum deles foge desse padrão de acreditação Legal. rastreável e métrica. Como eu disse, né? A gente tem lá a crença de qualidade primeiro, né? E tudo isso que a gente está falando corrobora para que isso aconteça, né? E a gente também tem o... Qual era aquele equipamento que a gente conversou mais tarde, anteriormente? Era o fusiômetro? Fusiômetro. Isso. O que faz o fusiômetro? Bom, com ele é possível determinar o ponto de fusão de uma substância, reagentes. Ele é muito utilizado para definir padrões de qualidade, porque ele indica a degradação do produto ou até mesmo a identificação, se é aquele produto lá mesmo. A gente estava até conversando, né? Por que o ácido giberélico da Neon é melhor que o dos outros, né? Porque a gente tem um equipamento europeu que faz análise de ponto de fusão, né? A Neon realmente tem o GA390, né? Sim. Isso faz toda a diferença para quem vai consumir, né? Sim. Então, você vê como um equipamento que faz uma análise realmente, né, importante, um equipamento superior, transforma o resultado que o cliente vai ter, né? Então, esse nosso propósito de surpreender e transformar o mercado de química fina passa muito pelos setores de controle de qualidade e pela garantia da qualidade, né? Porque tu realmente está entregando um produto superior. Já reprovei muito. Muito. E é isso que é legal. A gente fala isso na boa, né? Se reprova muito o produto na Neon. E tem que reprovar. Não pode passar nada pelo controle de qualidade. Tem que reprovar. Não vai para nenhum cliente um produto reprovado. Se reprova no controle de qualidade. O controle de qualidade está ali para separar o feijão bom do feijão ruim, né? Então, se tiver que reprovar, vai reprovar. E é o equipamento calibrado, top, rastreável, que vai te dar essa garantia que estou reprovando com segurança, né? Exatamente. Além do preparo de vocês, de dominar as análises, de fazer o preparo das soluções, né? Porque eu sei que muitas vezes tem que fazer uma mistura, né? Normalmente não. Ele é um método... Os outros eles são mais sofisticados, né? Então... Ele é bem mais sofisticado. Na faculdade, eu aprendi a fazer utilizando um becker e óleo mineral. Lá a gente mergulhava o capilar e... Capilar é aqueles vidrinhos, né, vidrinho bem fininho. Tinha uns que tinha até uma marquinha vermelha, que acho que era de heparina, né? Isso. Não. Não é? Que eram uns vidrinhos bem fininhos assim, parece que só passa um fio de cabelo, né? Ele é um tubinho de vidro bem fininho, fechado. Na faculdade a gente mergulhava ele em óleo mineral, quente, e colocava um termômetro. E acompanhando a temperatura subir no termômetro, e via a olho quando quando você envolve via olho, é complicado. Já com equipamento é bem mais simples, porque o próprio equipamento já é todo isolado, inserido os capilares, e ele dá para colocar até 3 de uma vez ou mais, e o equipamento já constrói um gráfico e mostra exatamente qual foi o ponto que ele fundiu. Não, isso é fantástico, né? Você vê a evolução. Eu lembro que quando eu entrei na Neon em 2002, né? Bem no início, né? E eu lembro de uma história acho que era uma vaselina que um fornecedor mandou fora de especificação e a gente reprovou, algo assim, e o cara analisava pelo nariz, né? O cheiro, ó. Ele tá dentro da especificação por causa que eu cheirei o produto. Eu falei, como assim? Né? Então, tem dessas coisas, né? Tem. Então, você vê como realmente é importante um controle de qualidade bem estruturado, né? Sim. Até um tópico que a gente estava falando antes, citou melhoria contínua, então o laboratório, a melhoria contínua que ocorre ali, cada equipamento que a gente adquire, a gente está em constante crescimento. Sim. Então, por exemplo, agora no laboratório a gente está em desenvolvimento de um equipamento novo, que é um equipamento para fazer análise de gestão. Isso. Análise do quê? De gestão. Gestão? De gestão.
Digestão. Isso. Ah, DQO, né? boa. Isso, DQO. DQO. Então, é um desenvolvimento novo, é uma coisa que vai dar mais garantia para a gente em item de especificação, né? Um outro equipamento que a gente tem lá também é um equipamento bem simples, mas para a gente foi fantástico. Um analisador de umidade. É fundamental. Fundamental. Então, umidade analisador de umidade. Sim. Analisador de umidade, né? Não, ele é fundamental, né? Porque umidade é ponto crítico para a maioria dos itens. né? Então assim, acho que até o Vitor pode opinar bastante nesse caso. Então assim, a gente, por exemplo, ia fazer análise de umidade de um sólido. Por exemplo, acho que às vezes um sólido anidro ou um tipo de hidratação. O método tradicional comparado com o método de equipamento, a gente consegue uma velocidade muito maior. rápida. Os higroscópicos, né? Que são os críticos. higroscópicos, né? É. Isso. O método antigo de determinação de umidade seria pré-condicionar uma cápsula de porcelana na estufa. Essa cápsula era Tipo um aquecida. cadinho? Isso, um cadinho. Aquecia, depois esfriava para pesava, anotava Tá. essa massa, aí colocava a amostra e depois aquecia de novo, depois esfriava de novo, pesava. Já era um processo, além de... É um processo demorado, porque é um processo demorado e pode agregar erros no processo. Possíveis falhas, né? Isso. É que esse cenário eu lembro bastante, que teve um caso, a gente teve que fazer uma verificação de algumas sacarias eu não lembro certinho o produto, mas era Acetato. foi acetato, foi Acetato não de sei sódio. quantas sacarias de 25 quilos. Porque o acetato tem o anidro, o triidratado, pelo menos eu lembro desses dois, né? Então, Isso. E aí a gente precisava fazer a análise de umidade, aí, nossa, se a gente fosse fazer pelo método tradicional, aquilo a gente ia demorar pelo menos, para fazer de tudo dentro do estoque, para fazer contestação de resultado, aquilo pra gente iam demorar dias, né? ia demorar dias, aquele Dias. equipamento pra gente foi Já crítico. Simples e útil, né? simples e útil. Com o analisador de umidade, ele é rápido, porque ele é como se fosse uma balança que aquece. Ele vai aquecendo, a amostra vai perdendo água e vai diminuindo a massa, e ele mesmo já calcula quanto que o reagente perdeu de umidade. Boa. E esse, inclusive, é um equipamento com 2 calibrações. 2 calibrações? Porque eu tenho a calibração da balança rastreável e eu tenho a calibração do termômetro também. Caramba. Então ele é duplamente calibrado. Se uma das calibrações estiverem vencida, ele Já fica não inapto dá para pra- utilização. Porque a gente junta ali os certificados e faz o mesmo padrão, faz sempre os 2 no mesmo período. Ah, legal. Aí a gente sempre bloqueia ele no mesmo tempo. Sim. Fica Mas- sempre ativo, né? Porque já faz a calibração da balança e do termômetro ao mesmo tempo. né? Exatamente. Boa. Mas isso mostra o nosso nível de rigidez, né? Sim. Legal. Esquecemos de algum equipamento? Bom, no geral, são Esses. Tem né? alguns esses, equipamentos de rotina de laboratório, né? Se tu falando Mais de simples, né? Estufa, mufla, isso. é mais agitadores e tudo mais, é mais simples. Mas um laboratório super estruturado, né? Sim. E esses equipamentos eu acho que a gente pode entrar na segunda parte, né? Porque eles são essenciais para a gente discutir graus de produtos, né? Sim, sim. De cabeça, eu lembro do PA, para síntese, ACS, né? Que é American Chemical Society, Isso. ACS, Associação Americana de Química. de Química, tem os UVs, HPLCs, né? Entre outras especificações, né? E muitos equipamentos nos ajudam a fazer essas análises em determinado grau, né? Sim. Só que eu sei o básico. E explica um pouquinho, Vitor, sobre esses graus aí. Bom, temos uma... Calma aí. Não, pode pensar, pode falar. Se quiser falar. Acho que talvez seria legal começar pelo PA, né? Começar pelo PA. Eu acho. Para análise. Isso. Porque o PA ele não tem um livro lá que eu leio, né? E fala assim, álcool etílico para análise. Quais são o nível de contaminantes, que análise se faz, né? É aberto, né? É só uma denominação que a gente dá, né? Sim. Isso. Temos a especificação PA, que ela é... Calma aí. Pode falar tranquilo. Toma água. É a emoção de falar do PA, né? É, Se quiser, pode falar do ACS, então, do
do HPLC, No HPLC. né? Então, acho que, na verdade, o PA é o mais complexo de falar, né? Porque ele não tem uma norma, né? Não sei É que o PA, ele é... A gente pode incluir outras análises dentro dele, mudar a precisão e ele se mantém um produto PA. Então... Que é um dos maiores problemas que a Neon sofre, né? Sim. Porque vai mudar de reagente para reagente. Vai ter um produto que é reagente que ele vai ser para análise com um número muito menor de... Chega o cliente e fala assim, o produto da Neon tá tal valor e o do concorrente tá tal. Aí você vai olhar a especificação, tá escrito lá. Vamos supor, acetato PA. Aí o nosso também é o acetato PA. Só que você vai olhar a especificação dele, né, Vitor? Sim. O do cara tem pH, aspecto e mais nada. Aí você vai olhar o nosso, tem uma série de análises E às vezes até parâmetros diferentes. Esse é o problema do PA, né? Sim. Dentro do PA eu posso ter, por exemplo, variação de precisão no caso decimal. Então, por exemplo, em algum momento eu vou estar avaliando... Ou até mesmo especificações diferentes. Pra gente, o produto é uma cor, a gente aceita naquela cor e definiu como padrão. Já outro fornecedor pode ter de uma cor diferente, controlar então, de outra forma. PA é a abreviação de duas palavras, certo? Sim. Seria para análise. Para análise. Então, quando a gente vende um produto PA, é um produto que é um grau para análise. Para né? análise. Não é um grau comercial, não é um grau industrial, né? É um produto já para análise. Para né? análise. A gente analisa, a gente tem um parâmetro de especificações dos produtos PA, onde é controlado principalmente aparência, pureza... Teor, né? Pureza ou teor. E contaminantes... Tipo ferro, chumbo, entre outras coisas, né? Cloreto... As nossas especificações PA são bem superiores, né? A gente sempre vai adicionando outros controles, né? Conforme a gente vai qualificando. Conforme a necessidade dos clientes. Sim. Caso o cliente tenha um contaminante que possa interferir na análise dele, a gente estuda o caso de agregar essa análise na especificação também. Por isso que muito produto da Neon é PA-ACS, né? Ele passa na especificação ACS, mas é PA também porque a gente foi adicionando vários controles, coisas, né? Sim. Às vezes tem mais controles do que o próprio ACS, né? Porque se ele passa como PA, PACS, ele passa como PA. Então... E o que seria esse grau ACS aí? O ACS é um grau onde... Tem um livro, né? O ACS, ele é ele perde aquela questão da variação do PA. Então, ele é, assim, uma forma mais simples de visualizar. Então, por exemplo, o que é qualidade para você e qualidade para mim? A gente vai entrar num ponto acordo que a qualidade para a gente é o ACS. Então, ele vai ter ali um padrão de análise, um padrão de resultados que você tem que seguir e aí a gente vai estar conversando na mesma língua. Eu quero um produto ACS, então eu vou abrir um livrinho lá, vou puxar o número do caso do produto. Então, eu sei que você vai me fornecer um produto que vai ter 5 análises com esses 5 resultados, com esses 5 ranges. E aí a gente vai estar conversando na mesma língua. Meio que resolve essa discussão de tipo, o meu é PA. Não, o meu também é PA. Só que você vai ver, são PAs bem diferentes, né? No ACS não tem isso, né? Porque o ACS assim, até questão de conceito de qualidade. Então, por exemplo, o conceito de qualidade, quando a gente está falando do ACS, a gente vai falar do mesmo padrão. Às vezes, do PA, o cliente pode ter uma especificação dele, para o processo dele, que é diferente da minha especificação de PA. Entendeu? Então a gente pode encontrar ali algumas divergências no meu PA para o que o cliente precisa. Agora, por exemplo, se ele coloca dentro do processo dele que ele precisa de uma análise ACS, atende, então a gente vai sempre estar conversando na mesma linguagem, e aí eu sei que eu vou estar fornecendo o produto que é o que ele precisa. Que é o que ele precisa. Sim. Entendeu? É um ponto que acho que até é mais fácil de você trabalhar. E também são análises assim com uma precisão muito, muito boa. Tipo partes por milhão, né? Baixo ppm, né? Seria, isso. Sim, então é um padrão de qualidade muito, muito bom. E o HPLC, o que é a diferença, né? Porque tem o HPLC também, né? Sim, o HPLC, ele tem pontos específicos que pode interagir ou com a amostra ou até mesmo com o detector do equipamento. Então, um produto HPLC é verificados vários pontos, no caso em UV visível, em UV tanto visível,
para ver se ele se adequa. Que é aqueles números, né? 230, 400. Isso. O que seria isso daí? No caso, são comprimentos de onda. Comprimentos de onda. Comprimentos de onda. Então, para leigo, né? Que eu sou leigo, né? Se der fora desse comprimento de onda, Aí ele já não passa como ACS, como HPLC. HPLC. Isso quer dizer que, se ele está falando do comprimento de onda, quer dizer que tem alguma coisa ali, né? Que não Isso, deveria pode estar, né? que está interagindo e que para uma análise em um HPLC já não daria certo. Entendi. Boa. E tem o parassíntese também, que é um produto como se fosse um PA também. Ou não existe uma norma para síntese, né? Se eu não me engano, né? Para síntese depende do produto. Então ele não, tem que estar... São alguns produtos que são para síntese, Isso. né? Entendi. E também o mercado tem o puro, né? Tem outras coisas, né? Que a gente praticamente não tem na Neon, né? A gente normalmente tem o do PA para cima, né? PA pra cima. É. Então, porque vai mudar. Aí começa a envolver muito a questão de aplicação. Porque Então, se o mercado já deturba tanto o PA, né? Pensou puro e aí também já. Para síntese, sendo sincero, nunca... Tem poucos itens, né? Nunca provei nessa especificação. Acho que deve Acho ter que na algum. Neon a gente, pra síntese. No catálogo tem um ou outro. É que a gente assim, trabalha com catálogo, praticamente 3 mil itens, É. então acho que se a gente falar que tem um pra síntese, dependendo. Deve ter um ou outro, assim. E também tem, acho que uma especificação que era legal falar, que a gente vem trabalhando demais aí nos últimos tempos, né? Que é uma especificação que a Neon usa, né? Que é o solo, né? Sim, para solo. Né? Eu acho que era legal a gente falar disso para todo mundo, né? Porque tem muito produto que corriqueiramente nós aprovamos, né? Como ACS ou PA, né? Sim. Às vezes até HPLC, dependendo do produto, né? E tem um mercado aí importante, um mercado crescente, um mercado que, na minha opinião, é muito mal assistido, né? Que sofre muito, que tem muita dificuldade e que a Neon cada vez se prepara mais e dá 100% para garantir o máximo possível. Esse mercado para solo, a gente vira e mexe, vem desenvolvendo produtos e análises, né? É um controle específico que a gente vem fazendo, né? Sim. Então a gente consegue colocar o produto que essa turma precisa, né? Às vezes precisa ser um produto com um controle mais rígido até que o próprio ACS, né? Sim, ele é... Todos eles, a variação que a gente tem às vezes do ACS, a gente vai ter a especificação do ACS e a especificação para solo. Então, nesse caso, o ACS não atendeu a especificação do solo. Do solo. Então, eu acho que você sabe muito bem, né, Vitor? A Sim. gente vem adicionando vários itens para solo, né? E aí vocês criam, né, as análises que precisam, né, quais são os controles, né? Sim, os principais controles são íons de cálcio, magnésio, que podem interferir no item para análise de solo. Sim. E aí a gente consegue fazer esse trabalho também, né? Graças aos equipamentos que a gente tem, Sim. mais know-how, e eu acho Principalmente a absorção atômica. Ele é muito utilizado para a determinação desses itens. Sim. Só que aí depende muito da qualidade da nossa matéria-prima, né? Que consegue realmente atingir esse nível de pureza, mas eu acho que o mais importante é esse alinhamento com a nossa cultura, né? De atender os clientes com a melhor qualidade possível, né? Sim. Os valores que nós temos, né? E o propósito de surpreender e transformar o mercado, né? Sim. E se a gente pegar esse nicho de mercado, ou mercado mal assistido, né? Coitados, né? E eles sabendo que tem a Neon, né? Para entregar essa garantia, né? Isso é fundamental, né? Acho que não só entregar também a garantia, mas dar qualquer tipo de assistência. Então, por exemplo, a gente abriu o laboratório, o setor de desenvolvimento. Então, antes o setor de desenvolvimento na Neon ele é relativamente novo. Sim. Porém, é uma fonte hoje de alteração de especificação para a gente, corriqueira, né? Corriqueira. Então, a gente tem indicadores, KPIs de desenvolvimento para justamente a gente ter essa ajuda para o cliente. Porque o cliente ele vai conhecer ali o processo dele, a gente vai conhecer o reagente. Então, a gente trocando essa informação, a gente dando um pouquinho da informação que a gente tem, ele dando um pouquinho da informação dele, eu consigo uma especificação melhor, eu consigo dar um atendimento melhor. Sim. Então, o desenvolvimento e todos os equipamentos que a gente entra nesse contexto é assistência, muitas vezes, que eles não vão encontrar em
em outros Sim, lugares. É um diferencial enorme pra gente. Algo que eu só vejo na Neon, isso porque eu compro de empresas que nem são do país, né? Que são de fora, né? Mas que tem escritório aqui. E o que a Neon faz, né? Que é o que eu vou falar, que é tirar item, recolher produtos aprovados dentro da especificação, às vezes até ACS, porque na sua maioria absoluta o produto é vendido como por exemplo para solo, né? E para solo tá tendo algum problema porque tá reprovando em alguma análise que não é uma análise controlada no ACS. Sim. E a nossa responsabilidade é entregar o melhor para o cliente. A gente recolhe esse produto que não tá dando certo para eles, que tá reprovado para eles tecnicamente, né? Mas que tá aprovado para nós, é um produto de qualidade. Feito um estudo com a metodologia do cliente. Se ele tiver um equipamento que a gente não tem, a gente tenta adquirir o equipamento para... E adiciona essa análise. Adicionar a análise. Que é normalmente onde um produto vira para solo, né? E aí ele fica com, vamos supor, ACS, tem um grau ACS lá. Quem quiser compra o produto ACS, quem precisa compra o produto para solo. Análise né? de solo. O cloro de potássio, assim, se não me engano. Sim. Cloro de potássio. O ACS para solo. E fora que na Neon a gente usa a última atualização, né, da ACS, né? Que é super importante. Sabe que tem muita gente que para conseguir que o produto passe usa versões anteriores, né? Sim. Que não é uma prática que a gente tem, né? Usamos a mais atualizada. Que é o respeito que a gente tem com todos os clientes, né? Que é um posicionamento de marca, é importante, né? Sim, a gente tem que se atualizar. Sim. E aí, essa questão de recolher produtos, né, aprovados, né? Porque um determinado segmento está tendo dificuldade, eu acho que isso mostra quem é a Neon, né? E passa de todo esse trabalho que a gente está falando, tanto de entender os graus que a gente está fornecendo, né? Sim. Tem o cara que precisa do PA, tem o cara que precisa do ACS, o HPLC, vai ou depender da solo. necessidade do cliente. Isso. E a gente vem trabalhando forte em ter as especificações que o mercado precisa, né? E entregar realmente o melhor produto possível, né? Porque é isso que importa, né? E na questão de um ponto que eu acho interessante a gente falar, que é uma função que a gente tem lá no nosso controle, né? Que vem no rótulo, né? Que é o QR Code, né? Sim. Eu acho que é uma... se eu falar que é simples, né? Quem faz o desenvolvimento vai dar uma pontada no coração. Mas é um QR Code, né, que vem lá no rótulo e te traz uma praticidade gigante nesse dia a dia, né, Vitor? Sim, uma praticidade enorme. Porque somente apontando a câmera do celular já conseguimos ver laudo do produto, FISP. É um processo rápido. Sim. O cliente adquire o nosso produto, precisa do laudo, qualquer outra documentação, não tem que pegar o computador, parar a análise. Tem que entrar em sites, papel, até se você né? pensar ali no âmbito de laboratório, dependendo, o cara ali não vai ter um terminal, um computador, né, para ver o sistema dele, ver o que exatamente controla, e ele já tem ali, dependendo, tá fazendo análise no equipamento, puxa o celular, já faz análise do QR Code, já compara com o que tá ali no equipamento. Então é uma coisa que otimiza muito o tempo ali do cara do laboratório. Questão de segurança, não tem nem comentários, então eu ter ali no meio um acidente, alguma coisa do tipo, pô, já pega o celular, já dá uma olhada na FISP. Tem que isolar a área, eu tenho que usar máscara, que tipo de risco tem esse produto, ele é corrosivo, ele é tóxico. Sim. Então, assim, é uma fonte de confiança muito grande para o cliente, para o usuário dentro de laboratório, até para o usuário dentro de processo, para a indústria, é muito bom. A gente tenta entregar o máximo do que a gente pode, né? Sim. E acho que uma coisa interessante de falar também é que, bom, o nosso sistema, sei que o cliente tem acesso até, acho que controles, né, de Polícia Federal e tudo mais, né? Sim. E como o QR Code, né? O QR Code nada mais do que o cliente tem acesso a dados que talvez nós teríamos, né? Então a gente tenta fornecer... Ele entra dentro do nosso sistema. Então o QR Code, ele é uma ponte, né, uma ponte do cliente com um pedaço do nosso sistema. Então, assim, vamos supor, a gente faz o cadastro, a gente faz a FISP, vou ter ali uma mudança de FISP, vou ter uma mudança de cadastro, ele vai conseguir ter acesso a essa informação que eu alterei ali na hora. Então, ele vai ter as informações em tempo real de atualização. Atualizadas. Uhum. Então, um exemplo, atualizou a
a legislação da FISP, que agora em 2023. Quando eu fazer a alteração dentro do meu cadastro, ele pode pegar ali um QR Code, mesmo que seja de um lote antigo, ele vai ver a imagem que está dentro do meu sistema. Então ele vai ver tudo atualizado. Tá? Ele não vai precisar adquirir um produto novo para ter acesso às informações atualizadas. Entendi. Ele pode acessar o meu sistema e ter a informação que eu tenho, que eu tô vendo. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E eu acho que para fechar, lembrando aqui, a gente ainda tem os projetos inovadores, né? Que é como a gente mede o nosso propósito. Né? Sim. E muito desses projetos são melhorias e que a gente aplica até no controle que a gente aplica muitas vezes no controle de qualidade, né, Vitor? Sim. Vira e mexe, vocês estão trazendo projetos novos, a questão de análise, como você disse, em ambiente inerte, entre outros projetos aí, né? Sim. Então, cada ano que passa, né, a complexidade e o nível de qualidade de entrega, tanto do controle como da garantia, né, é incalculável, né? Incalculável. Né? Ele aumenta muito. Os nossos funcionários se dedicam muito a enxergar todo ponto de melhoria possível, né? Sim. É isso que foi acho que assim, o mais interessante de eu ter essa questão dos projetos inovadores. Então, hoje eu não estou segurando, dependendo, um projeto novo dentro de algum cargo específico, alguma função específica. Então, é um projeto que, assim, o pessoal ali da comunicação, que faz os informativos, tá jogando ali na informação na cara dos meninos a todo tempo. Então, eu posso ter ali o meu separador, meu conferente, que teve uma ideia e tá trazendo um projeto. Ele já tá ali, assim, às vezes fazendo um projeto, escrevendo um projeto, vendo o requisito, se aprofundando no assunto, trazendo melhoria. Sim. Eu tenho informação, eu consigo ter inovação a partir de qualquer fonte, entendeu? Eu consigo ter melhoria a partir de qualquer setor, qualquer área. Todo mundo tem acesso. Esses dias a gente estava falando da produção, que eu acho que trouxe um projeto de melhoria, que eu acho que você reduzia você ganhava 6 dias, né, de processo produtivo, né? Você diminuía o custo, né, do produto, né? Sim. Porque com a mesma estrutura você conseguia produzir 6 dias a mais, né? Um projeto simples até. Então, não é só no controle realmente, né? É em toda a empresa. Toda né? empresa Se beneficia, né? Eu acho que isso mostra o sucesso, né, da Neon e do nosso propósito. Gente, fiquei super feliz. Aprendi muita coisa hoje. Estão convidados para voltar quando quiser. A gente pode falar de outros temas aí. E eu acho que é isso. Obrigado. Beleza? Valeu, obrigado. Gente, obrigado. Até a próxima.